E eu quero dizer a, a cada uma e a cada um de vocês que eu estou magnificada por causa das revelações do Senhor. Eu glorifico ao Senhor por cada revelação, por cada palavra. E o Senhor Espírito Santo, ele me trouxe revelações que já mudaram a minha vida, que já trouxe uma transformação para a minha vida, desde o momento em que o Senhor Espírito Santo começou a trazer essas revelações. E eu sei que essa palavra é a única que transforma. Eu sei que a palavra do Senhor é a única que pode transformar o nosso espírito, que pode purificar o nosso espírito, purificar a nossa alma e o nosso corpo. E é por isso que nós estamos aqui. É por causa da palavra dele. Eu sou apenas um vaso, e um vaso fraco e um vaso pequeno, e um vaso tão fraco. Eu posso garantir a vocês que eu sou aqui o menor e o mais fraco vaso, porque o Senhor, ele me disse isso tão forte, tão sublime, de, de uma forma tão poderosa. E eu quero glorificar ao santo nome do Senhor Jesus. Este é um culto ao Senhor Espírito Santo. Este é um culto ao Senhor Espírito Santo, ao Espírito de Deus, ao Deus Todo-Poderoso, que habita no meio do povo que clama pelo nome do Senhor. Amém? Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Êxodo 34, versículos 6 e 7 diz assim: E o Senhor passou diante dele e proclamou: O Senhor, o Senhor, Deus, misericordioso, gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Eu glorifico ao nome santo do Senhor, porque Ele é um Deus misericordioso, gracioso, longânimo, grande em bondade e em verdade. Oh, aleluias! Glorifica o nome do Senhor. Glorifica porque Ele é grande, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Aleluias! João 16:14 diz assim, que o Espírito Santo, Ele me glorificará. Jesus dizendo, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo mostrará. Aleluia. O Espírito Santo me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo mostrará. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é quem glorifica o nome santo do Senhor Jesus. Não é possível que nós possamos glorificar ao nome santo do Senhor Jesus sem o Senhor Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é o Espírito que testemunha de Jesus Cristo, que testemunha da revelação do Deus Todo-Poderoso que veio encarnado. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra que o Senhor nos deu para ministrar nesse dia, ela está didaticamente dividida em três partes. A primeira parte é sobre os pecados do homem. O homem morto em seus pecados e a ira de Deus. A ira de Deus e o homem morto em seus pecados. Os pecados do homem e a ira de Deus. A segunda parte vem a respeito da justiça de Deus por meio do Cristo crucificado.
Cristo crucificado, o poder de Deus que manifestou a justiça de Deus. O Cristo crucificado. E a terceira parte vem o juízo de Deus, que foi o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo aquele e toda aquela que crê em Jesus Cristo e o confessa que só Ele é o Senhor. Amém? E são muitas revelações, e eu vou falar de maneira pausada, mais devagar, porque o Espírito Santo assim me instruiu. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que experimentar as revelações de Jesus Cristo, experimentar as revelações de Jesus Cristo é o mais sublime prazer que um espírito pode gozar, experimentar. Não existe prazer maior, mais sublime do que a revelação e as revelações de quem Jesus é e de quem Deus é. Não existe maior, não existe nada que possa comparar com as doces e preciosas revelações da palavra do Cristo Jesus. Quando nós falamos em pecado, pecado do homem, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Àqueles que estão mortos em seus pecados. Existe um preconceito muito grande em pregar, proclamar o evangelho. Existe uma ignorância muito grande, e eu falo porque eu era muito ignorante no que se refere a pecado. O que é o pecado, o porquê do pecado, porque quando nós ouvimos a palavra pecado, logo vem à nossa mente adultério, homicídio e essas coisas que cotidianamente nos é ensinado a respeito do pecado e que é pecado e é pecado. Mas nos falta uma visão mais profunda, mais revelacional do Espírito de Deus a respeito do pecado e a respeito do porquê o homem, sem Cristo Jesus, sem o selo do Espírito Santo, por que esse homem está morto em seus pecados? De onde vem isso? Qual a origem disso? Que pecado original é esse? O que realmente aconteceu? E eu quero que você tenha como referência, abra sua Bíblia, deixe ela aberta, deixe ela marcada em João 16, João 16, porque essa é a nossa referência. Nós vamos falar, ministrar, porém o nosso centro, a palavra central, a base, o fundamento de tudo será esse texto. João 16, versículo 7 ao 11. E eu quero convidar você a lermos juntos antes de eu falar qualquer coisa a respeito destas revelações que o Senhor Espírito Santo me confiou para ministrar e não apenas servindo você, mas como uma forma de adoração. O Senhor Espírito Santo me disse que quando alguém prega, proclama, ensina uma revelação, quando proclama-se o Evangelho de Cristo Jesus,
Isso sobe aos céus como uma oferta, como adoração. Porque todas as vezes que nós declaramos, professamos, proclamamos a verdade da palavra, a verdade sobre Cristo Jesus, nós estamos glorificando o nome de Jesus Cristo. E nós estamos adorando ao nome todo-poderoso do nosso Deus. Então, quando nós ministramos a revelação dele, a palavra dele, eu não estou apenas servindo a vida de vocês, servindo aquilo que o Espírito Santo me entregou, mas acima de tudo, eu estou adorando e glorificando, porque eu estou professando e declarando a verdade. E quando a verdade é declarada, Jesus é glorificado nos céus e na terra. E o nome santo do Senhor Jesus é glorificado por causa do nome de Jesus Cristo. Amém? E a palavra do Senhor diz assim. Isso aqui é o próprio Jesus dizendo. Versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, o Consolador, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo 8. E quando ele vier, nas versões, 99% das versões, a palavra diz: convencerá o mundo. E eu quero aqui, pela permissão do Espírito Santo de Deus, trazer a palavra no original, tá? Para você. Se você puder, escreva por cima, escreva aí na sua Bíblia, acima da palavra convencerá. E quando ele vier, sentenciará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele vier, sentenciará o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Agora veja, do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai. E vós não me vereis mais. E vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem pode glorificar ao nome santo do Senhor Jesus? Oh, aleluia! Glória a Deus! Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluias! Essa é a palavra, o fundamento de todas as coisas que o Senhor Espírito Santo nos revelará a partir de agora. Aleluias. Primeira coisa é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus que encarnou-se, desceu, foi feito menor do que os anjos. Esse mesmo Jesus, ele não veio ao mundo para condenar o mundo. Ele não veio condenar. O que significa condenar? Significa trazer o juízo ao mundo. A primeira vinda de Jesus não foi para condenar o mundo.
Condenação vem de julgamento e vem de uma sentença e vem de uma execução de uma sentença. Jesus Cristo veio não para condenar o mundo. Agora a palavra diz em João 3,17. Qual o motivo de Jesus Cristo ter vindo? Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho, não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. O pecado do homem, a ira de Deus. Jesus veio salvar o homem morto em seus pecados de quê e de quem? E o versículo 36 de João 3 já traz uma resposta. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, é salvo. Salvo de quê e de quem? E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A primeira revelação é que Jesus Cristo veio salvar todo aquele que crê em Jesus. Veio salvar ele da ira de Deus. E o que é a ira de Deus? A ira de Deus é o juízo, é a condenação, o julgamento e o juízo. O juízo é a aplicação, a execução, a realização de uma penalidade sobre uma vida. Jesus Cristo veio salvar o mundo de uma pessoa, de Deus, da ira de Deus. E agorinha que você vai compreender isso. Jesus veio salvar o mundo da ira de Deus. Veio salvar o mundo da ira, que é a condenação, o julgamento, a condenação e a execução da condenação. De Deus. De Deus. Aquele que não crê em Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. A primeira revelação é o mundo está condenado sem crer em Jesus. Está condenado a ser o alvo. Ele é o alvo da ira de Deus. Alvo da ira de Deus contra toda impiedade, contra toda injustiça. E sabe por que nós temos dificuldade de compreender a ira de Deus, o pecado? Porque nós não conhecemos quem é Deus. Mas eu quero que você, se você estiver anotando, a ira de Deus, aqui, enquanto nós estamos vivos nessa terra, ela se manifesta através de fome, de pestes, de doenças. Ela se manifesta de três formas, são três tipos de juízos. Está escrito lá em Ezequiel, se não me falha a memória, versículo 14. Mas está lá em Ezequiel.
Eu não vou trazer todas as referências, porque eu vou falar muita coisa e não vai dar para eu trazer todas as referências, mas se você pesquisar, você vai encontrar. Existem três tipos, três formas pelas quais o Senhor executa o seu juízo: fome, guerra e pestes, doenças. O juízo de Deus, ele é aplicado. A ira de Deus, ela acontece com a morte dessa carne, a morte do homem. Só que a ira de Deus, ela se manifestou lá no Éden, quando Adão pecou, quando Adão transgrediu a palavra da verdade. Adão recebeu do Senhor uma palavra. Quando Adão recebe a palavra do Senhor, Deus está se declarando a Adão. E ele diz: de todas as árvores, de todos os frutos você coma, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não coma, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem pecou. E o primeiro juízo de Deus, a primeira ira de Deus a ser aplicada, ou seja, a primeira condenação que o homem sofreu, foi a morte espiritual. E depois disso vem as outras manifestações da ira de Deus. E a ira de Deus, nós sempre pensamos, meu Deus, a ira de Deus é contra o homem. A ira de Deus é porque o homem pecou, a ira de Deus está contra o homem, a ira de Deus permanece sobre o homem que não crê em Cristo Jesus, porque o maldito homem, isso e o homem. E você vai perceber que as coisas não começaram bem assim. E elas não são bem assim. Mas antes de olharmos a respeito do pecado, vamos olhar para quem Deus é. Quem Deus é. E o Senhor Espírito Santo, ele disse para mim assim: eu sou santo, eu sou verdadeiro, eu sou justo, eu sou a vida, eu sou a luz. Só que teve algo sublime que o Senhor Espírito Santo me trouxe de revelação. E eu quero convidar você a ir junto comigo. Em Isaías 14, versículo 13. Isaías 14, versículo 13 e ao 15. Deus é único. Anota isso. Deus é único. Deus é único. Nós começamos a ler aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. E em Isaías 45, versículo 5, diz: eu sou o Senhor e não há ninguém mais, não há outro Deus fora de mim. Então, a primeira revelação, e eu digo que esta revelação é a revelação fundamental a respeito de quem Deus é. Deus é santo, Deus é puro, Deus é a verdade, Deus é vida, Deus é luz, Deus é. Só que a revelação fundamental para você compreender o pecado original e a raiz de toda iniquidade, de toda incredulidade, de toda impiedade, de toda injustiça, ela está exatamente neste ponto, sobre quem Deus é. E Deus é, antes de tudo, único. Deus é único Deus. Deus é o único Deus. Exatamente essa frase que o Espírito Santo me diz. Deus é o único Deus. Em Isaías 14, versículo 13 e 15, diz assim: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo,
serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Eu vou repetir. Lúcifer, ele disse no coração dele: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das altas nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Escuta bem. O que ele queria? Ele queria que Deus vazasse fora? Ele queria que Deus saísse? Não. Ele queria que Deus dividisse com ele o trono de Deus. Ele não queria que Deus saia fora e eu agora vou assumir o seu lugar, não. Ele disse assim: eu serei semelhante ao Altíssimo. Aí a palavra de Deus diz: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Olha a condenação, olha a ira de Deus contra Lúcifer. A ira de Deus contra Lúcifer. Olha a ira de Deus. Serás precipitado, serás lançado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. No mais profundo abismo. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E lá em Gênesis 3, versículo 5, Lúcifer lançado, precipitado no reino dos mortos, no reino das trevas, no reino da iniquidade, no reino de tudo que não tem nada a ver com Deus. Todas as coisas contrárias a Deus. Morte, profundo abismo. Deus habita no mais alto e sublime trono. E Deus lança Lúcifer, Satanás e seus demônios, no mais profundo abismo. Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus da verdade. Deus, ele é o único Deus. E ele não divide a sua glória com ninguém. E a ira de Deus é acendida. E a ira de Deus é acendida contra Satanás e seus demônios. A Bíblia diz em Apocalipse que houve guerra nos céus. Houve guerra nos céus. E o arcanjo Miguel guerreou. E Lúcifer, Satanás e os seus demônios, foi lançado na terra. E eu digo, ele foi lançado nas profundezas da terra. Do mais profundo abismo. Ele foi lançado. A palavra diz que houve um julgamento, houve um tribunal, houve uma acusação, houve um julgamento, houve uma condenação e houve uma sentença e houve um juízo de Deus para realizar e executar a sentença. E a sentença diz que Satanás é culpado porque ele quis se ascender como Deus acima dos anjos e ser semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 14, Ezequiel 28, perdão. Ezequiel 28, que Deus achou, versículo 28, capítulo 28, versículo 16. Olha o que Deus diz. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheios de iniquidades e pecastes. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. E aí Deus diz: eu te destruo, ó querubim cobridor, querubim guardador, do meio das pedras de fogo.
O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Aleluias. A palavra do Senhor diz: e a ira do Senhor foi lançada sobre Satanás e seus demônios. E Deus, houve um tribunal no céu, houve guerra, e nesse tribunal houve uma acusação. A acusação de que Lúcifer havia iniquidade no coração dele, achou-se iniquidade no coração dele, e ele queria ser semelhante ao Altíssimo e se assentar acima dos anjos de Deus, ali, no trono de Deus, à destra de Deus ali. E Satanás pecou. Qual foi o pecado? O pecado de Satanás. A iniquidade do coração de Satanás. A iniquidade do coração de Satanás. Pecastes, porque ele quis se assentar e se exaltar no monte santo do Senhor. Ele se exaltou, ele quis ser sobre todos os demais anjos. Ele quis governar sobre os anjos, sobre o céu. Ele queria um exército para ele. E o pecado foi que só existe um único Deus. E Satanás levantou-se como Deus, como um Deus. E não existe dois Deus, existe um Deus, e não há lugar no Monte Santo do Senhor para deuses, há lugar no Monte Santo do Senhor para o único Deus Todo-Poderoso. Agora você vai ver lá em Gênesis 3:5. Satanás já tinha sido julgado, destruído, lançado. E Satanás, não basta agora o seu julgamento. Não basta agora o seu estado. O seu estado é profano, iníquo, a natureza de Satanás agora, a natureza de Lúcifer, que era anjo de luz, querubim guardador, agora ele é um anjo das trevas, o anjo da morte. Agora ele é iniquidade. Agora ele é aquele que não adora a Deus, mas que profana o nome de Deus. Ele é agora aquilo que denigre, que mancha a glória de Deus. É tudo contrário à glória de Deus, porque Deus é o único Deus. Não há outro Deus além do nosso Deus, só há um único Deus, digno de ser adorado, de ser louvado, de ser bendito. E Satanás é expulso, ele é lançado fora do monte santo do Senhor, porque ele foi julgado, ele foi condenado, o juízo de Deus veio sobre ele, ele foi julgado por causa de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo. Só que ele não quis descer, ele precisou ser expulso e lançado e destruído. Destruído. Agora eu pergunto para você, o que Deus faz? Profanar é denegrir, é achincalhar, é manchar tudo que é perfeito, tudo que é santo. É manchar. Uma palavra é trazer imundo, trazer imundície para aquilo que é perfeito e santo. É você sujar aquilo que é limpo. Manchar aquilo que é branco, que é puro. Agora eu pergunto para você, o que Deus faz
O que Deus fez com Satanás e com seus demônios, porque foi achado iniquidade dentro dele, porque ele profanou o Monte Santo do Senhor, porque ele quis se exaltar acima dos anjos. O que que Deus fez? Ele destruiu tudo que é contrário à glória de Deus, à santidade de Deus, à verdade de Deus, à luz de Deus, o princípio que é Deus, tudo que é contrário, tudo que é oposto a Deus, tem sobre isso a ira de Deus. E o que é a ira de Deus, resumidamente, para você entender? Será destruído. Tudo que não reflete a glória de Deus merece e está fadado e está julgado e está condenado para destruição. Destruição está ali, ó, para ser destruído. É igual um monte de lixo, de imundície. É exatamente isso. Está ali esperando o tempo para ser destruído. A ira de Deus originalmente, ela veio sobre Satanás e seus demônios. E Satanás vai lá em Gênesis 3. Satanás vai lá em Gênesis 3 e ele pega aquilo que Deus formou, aquilo que Deus fez, e Deus fez em Gênesis 1, 26, e ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aquilo que Satanás queria para ele, Deus fez e formou no homem. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, Satanás, ele foi enganar o homem. E ele foi. E ele chega no jardim e ele, na forma e na figura ali, na forma daquela serpente, daquele antigo dragão, que a antiga serpente é um dragão. Então, aquela antiga serpente, o dragão, foi falar com Eva. E eu vou direto no versículo 5, Gênesis 3, 5. E ele disse: Deus é a verdade, tudo que ele diz é verdade. E tudo que Satanás diz é mentira. Tudo que Deus diz traz vida. Tudo que Satanás diz traz engano, traz morte. E Satanás diz: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, Eva toma do fruto e come. Adão toma do fruto e come. Agora eu quero que você vá lá comigo. O pecado. Nós lemos aqui do pecado porque eles não crêem em mim. Jesus diz que todos já estão condenados se não crerem em Jesus. Mas eu quero que você pegue Gênesis 2:17. Gênesis 2:17. Gênesis 2:16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: O que que Deus fez? O que que Deus fez ao homem? Ele disse ao homem. O que que Deus fez? Ele liberou a sua palavra. E Deus liberou a palavra a Adão e disse: De toda árvore tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela tu não comerás. Pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Deus deu uma palavra. E no versículo 3, Satanás liberou uma palavra. Ele liberou uma palavra e a palavra foi: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Eva disse: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. A palavra que Deus disse não foi: Não toque, para que não morrais. Há uma grande diferença de não morrer. Olha, não faça isso, senão é para que você não morra.
Ó, não faz isso para que você não morra. Há uma grande diferença em dizer, olha, se você fizer, você vai morrer. É uma grande diferença. E Satanás, ele diz, e a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Satanás libera uma palavra de engano, de mentira. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e sereis como deuses, conhecendo o bem e do mal, conhecendo o bem e o mal. O pecado original, ele foi cometido por Lúcifer e seus demônios. O pecado de querer se exaltar no Monte Santo de Deus, de que se assemelhar a Deus, de querer dividir da glória de Deus. Lúcifer foi enganar o homem. E ele disse: vocês serão como deuses. E ele diz: certamente não morrereis. O pecado foi que o homem comeu do fruto, porque o homem não creu em Deus. Ele não creu na palavra que Deus disse: certamente morrereis. Certamente morrereis. O pecado original do homem é não crer em Deus, não crer na palavra que Deus disse. Deus disse e o homem não creu. E quando o homem não creu, ele fez o que Deus disse para não fazer. O homem deixou de fazer o que Deus disse para fazer, que era guardar o jardim e cultivar o jardim. E o homem fez o que Deus disse para não fazer, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não creu na palavra de Deus, a palavra não foi guardada e ele não foi capaz de obedecer à palavra. E ele creu na voz do engano, na mentira de Satanás, e ele, por crer, por ouvir a palavra de Satanás, por crer na palavra de Satanás, ele agora toma parte. Ele agora recebe nele, não simplesmente porque comeu. O pecado ele começa porque ele não creu em Deus. Ele não creu em Deus, então ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele só comeu porque ele não creu. Então ele desobedeceu porque houve incredulidade. Porque a palavra do engano gerou raízes de iniquidade. E a incredulidade, os genes da incredulidade foi estabelecido no homem. E o homem pecou contra Deus. O homem pecou contra Deus porque ele não creu na palavra que Deus disse. Deus disse uma palavra e o homem não creu na palavra de Deus. E a justiça de Deus, ou seja, a aplicação da penalidade foi a morte. O homem é destituído da glória de Deus e é expulso da presença de Deus. Ele é expulso da presença de Deus e a glória de Deus lhe é retirada. E os olhos espirituais são cegados. E ele agora torna-se propriedade, por natureza, escravo do pecado e está agora debaixo do domínio do poder de Satanás e de seus demônios. E o homem agora está morto em seus pecados, escravo do pecado, debaixo do domínio de Satanás e de seus demônios, e a ira de Deus, que outrora estava sobre Satanás e seus demônios, que inclusive já foram julgados,
que já foram condenados, sentenciados, e existe um lugar preparado para Satanás e seus demônios, por causa de Satanás enganar o homem, este homem agora, como ele tomou parte da natureza da iniquidade, do pecado, este homem, enganado por Satanás, torna-se agora também alvo da ira de Deus. E o homem tornou-se alvo da ira de Deus, porque não creu na palavra de Deus, desobedeceu e comeu do fruto e morreu, e porque creu na palavra do engano e tornou-se a semelhança do pecado, tornou-se a imagem e a semelhança da iniquidade de Lúcifer e seus demônios. Aquilo que foi preparado, o lago de fogo e de enxofre, o inferno, que hoje é as profundezas das trevas, das profundezas da terra, as profundezas da terra, a morte, a ira de Deus é a morte, provisoriamente o Hades, as profundezas do inferno, o lago de fogo e de enxofre, como diz em Apocalipse capítulo 20, foi preparado para Satanás e seus demônios. A ira de Deus é sobre Satanás e seus demônios. E Satanás gerou filhos. E os filhos dele é todo aquele que não crê em Jesus, que não creu em Jesus, que não crê em Jesus e que não tem o Espírito Santo, a natureza de Deus, porque a natureza de Deus nós recebemos quando o Espírito Santo ele nos enche com o seu poder. E toda a natureza do inferno, do pecado, da iniquidade, ela é queimada pelo fogo consumidor da palavra. Agora vamos entender um pouco mais. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. O mundo precisa ser salvo. Você que ainda não creu em Jesus precisa ser salvo da ira de Deus. E porque Satanás enganou ao homem, e por causa de um homem, o pecado entrou na humanidade. Por um homem, o pecado entrou. E por um homem, que é Cristo Jesus, o pecado foi retirado e aniquilado para todo sempre, para todos aqueles que nele crê. E Jesus diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus é a morte. A ira de Deus é a destruição. A ira de Deus é a condenação eterna no lago de fogo e de enxofre. E a ira de Deus, originalmente, é para a natureza iníqua e pecaminosa e profana de Satanás e seus demônios. O pecado é porque Deus é santo, porque ele é único e porque ele é a verdade. O pecado é o homem acreditou no engano e não acreditou na verdade. O pecado é porque o homem não creu na palavra que Deus liberou. Agora vamos. Aleluias. Josué 24:19 diz que Deus é santo. Deus é santo. Aleluia, Jesus. Olha o que ele diz. E Josué disse ao povo: vós não podeis servir ao Senhor,
posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento. Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Você já pode imaginar que não existia salvação para o homem, porque o homem estava condenado, porque ele tornou-se parte de Satanás, parte da natureza iníqua e profana e pecadora de Satanás. Então, quando o homem pecou, é como se o homem tornasse um com o seu pai, Satanás. E toda a ira de Deus contra o diabo e seus demônios recaiu e recai sobre o homem que está ainda sem crer em Jesus e sem a presença do Espírito Santo. Deus é único. Deus é o único Deus. Amém? Então aqui, o alvo original da ira de Deus é Satanás e seus demônios. Aí eu quero que você pense, o alvo da ira de Deus é a natureza iníqua, os pensamentos iníquos e pecaminosos de Satanás e seus demônios, que foi transferido para os seus filhos que creram e que foram destituídos da glória de Deus. Agora, por meio de Adão, todos pecaram. E a Bíblia diz que mesmo aqueles que não pecaram no molde, né, na forma que Adão pecou, todos pecaram com ele, todos pecaram nele, porque Adão, ele multiplicou-se. Eu sou, pela carne, segundo a carne, filha de Adão. Adão estava vivo em mim até que eu criei em Jesus e o fogo do Espírito Santo consumiu toda a iniquidade, toda a natureza pecaminosa. Agora vamos. A ira de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, 14 e 15. Apocalipse 20. Depois vocês meditem em Apocalipse 20. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Misericórdia. Misericórdia. Satanás enganou o homem pecou, tornou-se natureza de Satanás, tornou-se alvo da ira de Deus. O pecado do homem atraiu a ira de Deus, que permanece sobre todo aquele que não crê em Jesus Cristo. Agora, nós vamos para algumas revelações um tanto mais profundas. A ira de Deus, ela se manifesta sobre 3 maldições. A ira de Deus se manifesta segundo 3 maldições, que eu chamo as 3 maldições pelo pecado. Satanás, ele imita a Deus. Ele busca matar os filhos e levá-los à condenação e a sofrer a ira de Deus, para que esses filhos sejam agora filhos dele, de Satanás, servos dele, escravos dele.
e não servos de Deus, e não mais filhos de Deus. Ele engana o homem pela mentira e o homem torna-se cheio de iniquidade e pecados. Agora veja, toda vez que alguém está sofrendo a ira de Deus, elas costumam blasfemar contra Deus. Elas costumam dizer: por que Deus fez isso comigo? Por que isso aconteceu? Por que isso? Como Deus é mau? Como ele permitiu isso? Como ele permitiu aquilo? E o incrível é que quanto mais a ira de Deus ela é executada sobre o mundo e sobre a humanidade, mais a humanidade endurece o coração e culpa Deus, sendo que Satanás enganou o homem para que o homem tornasse a natureza a imagem e semelhança de Satanás e não cresce em Deus. E Satanás, ele é o único, escreve isso, Satanás é o único culpado de toda morte, de toda destruição, de toda desgraça, de toda catástrofe, de tudo que é treva. Toda destruição, morte, toda destruição e morte, o único culpado é Satanás. E a palavra nos diz que ele já foi julgado. E o juízo de Deus já foi estabelecido. O lago de o lago de fogo e de enxofre o aguarda eternamente. Ele já foi julgado, ele já foi condenado e o juízo de Deus já está sobre ele e todos os seus demônios. Agora, o primeiro nível, agora isso aqui é muito profundo para você entender. E daqui a pouquinho a gente chega no fato da depressão. Lembra que o Senhor Espírito Santo, ele não me permitiu falar, trazer isso antes que eu trouxesse aqui na cruzada. O Espírito Santo não me autorizou a falar dessa revelação antes de eu trazer isso aqui hoje. Eu sei que isso aqui vai trazer uma libertação para sua vida, vai trazer uma libertação para sua consciência, vai te trazer revelações a respeito de Jesus Cristo e do plano redentor de Jesus Cristo para todos aqueles que crê no seu nome. E isso vai transformar você como filho de Deus, como cristão e como ministro de Deus. Se você é um ministro de Deus, uma ministra de Deus que está ouvindo essa palavra, isso vai ser um divisor de águas para a sua vida. Você vai enxergar o mundo, a humanidade e a palavra de Deus com outros olhos, com um olhar, com uma nova revelação. A primeira maldição, que é a manifestação da ira de Deus. Anota isso. Toda maldição é uma manifestação da ira de Deus. Toda maldição é uma manifestação da ira de Deus. A primeira maldição que Deus lançou sobre o pecado, sobre a iniquidade, sobre a desobediência, tem muitas pessoas que pensam que o pecado foi a desobediência. E eu quero que você agora entenda, o pecado foi não crer em Deus. Porque toda desobediência, ela é secundária àquilo que você deixa de crer que vem do Senhor. Se você não crê, logo você vai fazer aquilo desconforme, em oposição àquilo que Deus disse. Se você não crê na palavra de Deus, você vai sempre fazer do seu modo, do seu jeito. E isso é uma oposição contra Deus. E toda oposição contra Deus, eu quero que você entenda, toda oposição contra Deus, ela é punida. Anota isso para sua vida. Toda oposição, todo ato de rebeldia, todo ato contrário ao que a palavra de Deus diz é punido. Às vezes a gente passa por coisas e pensa, ai, por que está acontecendo isso na minha vida? É sempre bom você voltar e ver onde é que você se opôs à palavra de Deus. Onde você se colocou contra a palavra de Deus. Porque todas as vezes que você se opor à palavra de Deus, você vai sofrer algum dano, alguma destruição na sua vida. Ainda que seja temporário, ainda que você seja cheio do Espírito Santo. Essa lei, ela não foi extinta. Por isso que nós precisamos e dependemos do sangue de Jesus todos os dias.
A primeira maldição, ela é a nível espiritual. A primeira maldição, ela é a pior de todas, porque não importa as demais. A primeira, ela precisa ser resgatada acima de tudo e acima de todos. Mas o diabo, ele mantém as pessoas entretidos e entretidas com as demais maldições. A primeira maldição é a nível espiritual. É a morte espiritual. É a destituição, é a separação entre o homem e Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e estão privados, separados da glória de Deus. A pior maldição, que é uma manifestação da ira de Deus, é a morte espiritual. É você estar separado da glória de Deus. É você estar longe, expulso da presença de Deus. É você não ter acesso à presença de Deus. É você não ter o Espírito Santo de Deus habitando em você. É você estar morto em seus pecados. Quando a Bíblia diz em Efésios 2, versículo 1, vós estáis mortos, estáveis mortos em vossos próprios pecados. Sabe qual é a maior dificuldade de uma pessoa que não tem o Espírito Santo? Ela não consegue enxergar o cadáver da sua morte. Ela não consegue enxergar a sepultura que está dentro dela. A morte espiritual é o primeiro nível de maldição que o homem recebeu por causa do pecado. João 16:9 diz assim: porque eles não creem em mim. Porque eles não creem em mim. A Bíblia diz que o pecado é, presta atenção, pecado é a transgressão à palavra de Deus. Deus. Tudo que é contrário ao que Deus é pecado. Tudo. Absolutamente tudo. Em Gênesis 2:17, Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque se você comer, certamente morrerás. E o que aconteceu? O homem comeu e ele morreu. Primeira coisa, ele foi expulso do jardim. Ele foi expulso da presença do Senhor. Ah, Gleiciane, eu achava que era pecado é homicídio, pecado é matar, pecado é roubar, pecado é adorar outros deuses. Todos esses pecados, eles têm uma raiz, uma fonte, uma origem. E a fonte é não crer na palavra de Deus. Se eu não creio na palavra de Deus, eu não creio no Deus da palavra. Se eu não creio na palavra de Deus e não creio no Deus da palavra, logo eu não me submeto a esse Deus e nem a sua palavra, logo eu não sigo a sua palavra. Logo eu sou um Deus com D minúsculo. Quem já entendeu? Satanás se opôs a Deus, ele tornou-se um Deus com letra minúscula, ele tornou-se um Deus que nada é. Nada é. E o homem, quando pecou, tornou-se um Deus de si mesmo, adorando a si mesmo, exaltando a si mesmo, fazendo imagens e esculturas e adorando a si mesmo, adorando mais a criatura do que o Criador, por causa da iniquidade do pecado, porque não creu no Deus Todo-Poderoso. Transgredir a palavra é o pecado original. Todos os demais pecados, eles existem, eles se manifestam, eles operam
por causa de uma natureza iníqua e pecaminosa. A carne nesse ambiente, nesse mundo, é o ambiente mais favorável ao pecado. É o ambiente. Só que alguém que recebe a natureza do Espírito Santo, ela consegue, pelo Espírito Santo, pela força e pela vida do Espírito Santo, pelo sacrifício todos os dias de consagração e separação, ela consegue, pelo poder do Espírito Santo, separar-se do ambiente que é o mundo e viver no ambiente da glória de Deus pela fé. Agora, a segunda maldição aqui. Segunda maldição, e é aqui que Satanás mantém a maioria das pessoas muito bem entretidas, muito bem alienadas. Satanás, ele procura trazer para as pessoas o foco. O foco é aqui. A maldição, a ira de Deus que veio sobre o homem no nível da carne. A morte física. A morte física. Todo mundo que não tem o Espírito Santo de Deus tem medo de morrer. Todo mundo que não tem o Espírito Santo de Deus tem medo de morrer. A primeira morte. A primeira morte. E aí, com essa maldição da morte física, Deus, ele diz, eu não suporto mais contender contra o homem. E ele determinou que o homem não viveria mais que 120 anos. Porque o Senhor tem um Deus de D minúsculo aqui na terra, que é um Deus de si mesmo, que se orgulha de muitas coisas, que vive os seus próprios caminhos, que vive segundo as suas próprias verdades, que na verdade ele é escravo do pecado, ele está debaixo do poder de Satanás, ele é um escravo de Satanás, um cativo de Satanás, mas ele acha que ele é o Todo-Poderoso, porque ele pode todas as coisas aqui na terra. E aqui nesse nível da carne, é o nível em que vem os homicídios, as doenças, as enfermidades, as pestes, as guerras, a fome. O homem, ele se mantém escravo do pecado, escravo debaixo do poder de Satanás. Satanás usa esse nível aqui da carne. O medo da morte. Satanás faz pessoas trabalharem a morrer para serem ricas, para não faltar comida, para não morrer, para não faltar remédio, para não faltar o melhor hospital, para não faltar o melhor disso, e elas trabalham para serem ricas, para terem vida, conforto, para terem os melhores médicos, os melhores hospitais, os melhores acessos. É nesse nível aqui que Satanás usa guerras entre nações para trazer o que? Opressão, oprimir as pessoas por causa da guerra, por causa das mortes. Filhos morrem, pessoas morrem, familiares morrem. E ele traz conflitos que traz fome, que traz pestes, que traz doenças. Tudo isso é uma manifestação da ira de Deus contra Satanás e seus demônios. Satanás e seus demônios trazem guerra, pestes, fome. Porque desde que. Agora vocês vão entender. Porque desde que Satanás e seus demônios foram lançados sobre a terra, que era uma terra frutífera, 100% ela se tornou uma terra cheia de desertos. Se tornou uma terra cheia de cardos, de espinhos, de pragas, por causa do pecado do homem, por causa da iniquidade, por causa da presença satânica e maligna de Satanás na terra. A presença dele na terra traz morte, traz enfermidades, traz pestes, traz homicídios, traz doenças, traz fome.
Para quê? Para continuar escravizando aqueles que têm medo da morte. Que têm medo da morte. Aí a Bíblia diz em João 16:10 que o Espírito Santo veio para sentenciar o mundo do pecado, porque não creram em mim, da justiça. Qual é a justiça? É aqui que você precisa ver a revelação. A justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. Como assim? Depois que ele ressuscitou os discípulos e 500 pessoas não viram Jesus? Como assim? E vós não me vereis mais? Aquele corpo que foi aniquilado, aquele corpo que tomou sobre ele as iniquidades e o pecado do mundo, aquele corpo que seria carregado de iniquidade e pecados, aquele corpo não seria mais visto. Porque quando ele ressuscitou num corpo glorificado. Porque Jesus Cristo venceu a morte, a primeira morte. Jesus Cristo venceu a primeira morte. Jesus Cristo venceu a morte. A Bíblia diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça, da sua injustiça, suprimem a verdade. Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A maldição da morte física, as doenças, as enfermidades, a fome, as pestes. A palavra de Deus diz lá em Isaías 53 que os ossos de Jesus poderiam ser vistos. Ele padeceu de tamanha forma que o corpo dele estava coberto sobre a sua pele. A sua pele estava cobrindo o seu corpo apenas. Todos os seus ossos podiam ser vistos. Tamanho sofrimento de Jesus Cristo. Tamanho sofrimento de Jesus Cristo. E eu não quero antecipar aqui, mas a justiça, a justiça, a justiça de Deus, ela foi morte espiritual. E a justiça de Deus, a destruição do corpo, do pecado, ela precisa acontecer. Porque esse corpo do pecado precisa morrer. Esse corpo. Aí vocês vão ver lá na frente que Jesus Cristo tomou sobre ele todo o pecado, toda a iniquidade, e ele carregou sobre ele. E aquele corpo, aquela carne que precisava viver e experimentar a primeira morte, porque toda iniquidade, toda injustiça precisava ser destruída. E ela foi destruída no corpo de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo recebe uma revelação de Deus que ele diz: o Cristo crucificado é o poder de Deus. Porque o Cristo crucificado trouxe sobre ele a maldição da morte, trouxe sobre ele a maldição da separação de Deus, trouxe sobre ele todas as enfermidades, todas as pestes, toda a guerra, toda a condenação. A primeira morte ele experimentou. Ah, mas ele não experimentou só a primeira morte, não. Ele experimentou a segunda morte também, porque ele foi lançado, sabe onde? No Hades. Jesus Cristo desceu às partes mais profundas da terra. Está escrito em Efésios capítulo 4. E ele foi aquele que subiu, foi aquele que desceu às partes mais profundas da terra. Ele sofreu a primeira morte. Ele sofreu a separação de Deus. Ele sofreu a segunda morte porque ele foi lançado
culpado, porque ele carregou sobre si toda a iniquidade, todos os pecados sobre ele. E ele foi lançado no inferno. Mas lá não achou-se lugar para ele. Só que ele deixou lá muita coisa. Vocês estão entendendo? Ele levou sobre ele e ele deixou lá no inferno todas as iniquidades, todos os pecados, todas as doenças, todas as pestes, toda a fome. Ele levou sobre si e deixou lá o medo da primeira morte, o medo da segunda morte. Porque ele saiu de lá com as chaves do inferno e ele saiu de lá com as chaves da morte. E ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E não achou-se lugar para ele, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado, mas ele não terá o culpado por inocente. Jesus Cristo levou sobre ele, sendo ele inocente. Ele tornou-se culpado. A condenação aconteceu sobre ele, mas essa condenação não poderia se perpetuar. Porque ele era inocente, justo, puro e perfeito. Mas ele realizou. Ele realizou no corpo dele. Isso foi realizado. Meu Deus, meu Deus. Vamos andar. Oh, aleluia, Jesus. A ira de Deus é a execução do juízo de Deus para a destruição de todo o pecado. O corpo do pecado precisa morrer. O espírito do pecado precisou morrer. O corpo do pecado precisa morrer. Todos os instrumentos da injustiça precisam ser destruídos. Tudo que conectou com o pecado precisa ser destruído. Por isso que Jesus disse: não me vereis mais. Aquele corpo foi destruído. Ele experimentou a primeira morte que destruiu o corpo dele, destruiu o pecado, destruiu as iniquidades. Aquele corpo foi destruído. Não pensa que aquele corpinho ali que foi moldado. Não, Deus deu um novo corpo a Jesus, um corpo glorificado, santo, um corpo celeste que Deus permitiu ser visto por 500 pessoas ao mesmo tempo depois que ele ressuscitou. Ele ressuscitou não como um homem carnal, ele ressuscitou como um corpo glorificado. E ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Porque se fosse no velho corpo não entra no céu. Velho corpo não entra na glória, mas o corpo glorificado, ele vai subir com Jesus nas nuvens. Aleluias. Glória a Deus. A carne, anota, por que que precisa da primeira morte? A carne é instrumento da injustiça, é instrumento do pecado. Tudo que é instrumento da injustiça e do pecado precisa morrer. O homem espiritual que foi contaminado pelo engano morreu. O corpo da carne precisa morrer. Por isso Jesus morreu. Por isso a carne foi morta e destruída em Cristo Jesus. Todo pecado, toda natureza de pecado, toda incredulidade foi destruída no corpo de Cristo Jesus crucificado. Agora, terceiro nível de maldição é o nível da alma. Aqui nós entramos no que é muita ignorância. Eu digo para você, eu vivi muita ignorância e eu conheço ministros, ministras, líderes que ainda estão na ignorância quanto a esse nível aqui da maldição no nível da alma. Aqui é o nível em que há mais engano e é o nível que Satanás e seus demônios deitam e rolam. Porque grande parte das pessoas que têm sido enganadas nesse terceiro nível de maldição são pessoas que congregam, pessoas que creem em Jesus, pessoas que
ditas cristãs, pessoas crentes. O pior, terceiro nível de maldição, a ira de Deus, no nível da alma, dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Aflição, depressão em vários níveis. Por que eu digo vários níveis? Porque todos, prestem bem atenção, todos que não creem em Jesus, que estão mortos em seus pecados, que estão destituídos da glória de Deus, todos que ainda estão como escravos de Satanás, com medo da morte, escravos e sujeitos ao poder de Satanás, cegos espirituais, todos estão vivendo em algum nível de depressão, vivem algum nível de dor e de sofrimento. Dor e sofrimento, em algum nível, ainda que seja inconsciente, ainda que seja imperceptível. Por quê? Porque as pessoas estão ocupadas. Elas estão muito ocupadas. Desperta, ó tu que dormes. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, Salmos 25, 18. Presta bem atenção. Salmos 25, 18 diz: Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Alguém que está morto em seus pecados, está destituído, privado, separado da glória de Deus. Alguém que tem medo da morte, alguém que ama mais a própria vida, essa vida mais do que todas as coisas, porque não quer sofrer a primeira morte e não quer sofrer o dano da segunda morte. Essa pessoa vive, ela sobrevive aqui neste mundo com muita dor e muita aflição, ainda que você olhe para ela e ela está com um sorriso de canto a canto. Você não consegue diagnosticar a dor e o sofrimento de alguém pela aparência. Por isso que o Senhor diz, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Por isso que Jesus diz, vocês por fora estão belos, mas por dentro estão sepulcros caiados. São sepulturas onde existem mortos, mortos em seus próprios pecados, que estão escravos, sendo escravos de Satanás, que têm medo da morte, que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, que amam mais as suas próprias vidas do que a vida eterna. Vocês estão vivendo a dor e o sofrimento. De onde vem a dor e o sofrimento? Condenação. Condenação. Romanos 8. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. A Bíblia diz que existe uma condenação. Existe uma condenação, ainda que seja inconsciente. Para a maioria das pessoas, ela é inconsciente. As pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não percebem, elas não discernem, elas não têm o discernimento. Por isso que quando eu ouvi sobre maldições, quando eu estava ali cheia de depressão, aí você pensa assim, nossa, como a pessoa tem o Espírito Santo e está depressiva? E eu quero dizer, se a origem da depressão não é, essa depressão não é uma angústia que vem de Deus, não é algo que é santo, porque existem tristezas santas, existem angústias santas, existem emoções que são santas, que são vindas e a fonte é de Deus. Agora, uma pessoa que ainda não tem a presença do Espírito Santo, todo sofrimento, toda dor, ela tem origem na ausência de perdão dos pecados, na condenação. A consciência vive condenada. A consciência vive em um estado de contínua condenação e de um contínuo pavor, de uma contínua opressão, oprimida. Porque existe uma condenação que diz: você vai morrer. Você vai morrer a primeira morte, você vai morrer a segunda morte, você vai morrer sem Deus, você vai ser condenado ao inferno.
Se você perguntar para todas as pessoas que não têm a presença do Espírito Santo, elas dizem, não, quando eu morrer eu vou para o céu. Elas têm essa afirmação, quando eu morrer eu vou para o céu, porque eu sou uma pessoa que eu não faço mal para ninguém. Quando você conversa com alguém que tem a presença do Espírito Santo, que é crente em Cristo Jesus, ela diz, eu vou viver eternamente. Porque eu creio em Jesus e o sangue de Jesus Cristo é o acesso. E pela fé em Cristo Jesus, somente pela fé em Cristo Jesus, eu irei morar na eternidade. Quando a pessoa não tem a presença do Espírito Santo, ela diz: quando eu morrer, eu vou para o céu. Quando alguém tem a presença do Espírito Santo, ele diz: quando eu partir para a eternidade. Porque Jesus diz lá em João 11: aquele que vive e crê em mim não morrerá. E aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Ele está falando aquele que está morto espiritualmente, que crê em mim, vai voltar a viver. E se você que volta a viver, vive em mim e crê em mim, você não morrerá. Você não experimentará a morte, a primeira morte, nem a segunda morte, porque você viverá eternamente por causa do sangue de Jesus Cristo. Agora, nesse nível da alma aqui, é que onde Satanás e seus demônios, eles pintam e bordam. Eu quero que você leia em João 16:11. E o juízo, e diz assim, e o Espírito sentenciará o mundo. Aí ele diz, versículo 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás foi julgado. Satanás foi julgado, condenado ao lago de fogo e de enxofre por sua rebeldia e por seu pecado. E ele, por toda a transgressão e iniquidade, ele foi julgado, condenado, e o juízo de Deus foi executado sobre a vida dele, sobre ele, sobre a morte dele, porque ele não tem vida, ele é morte. Em Hebreus 2:15 diz: e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam sujeitos por toda a vida, à servidão. E estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, as pessoas que servem os prazeres da carne, que estão escravos do pecado, elas estão sujeitas à servidão e elas são ludibriadas, enganadas por causa do medo da morte. Então, existem pessoas que estão vivendo num conto de engano por causa do medo da morte. Primeira carta de João 4:18 diz assim: aqui que é o centro de você entender que alguém que não tem o Espírito Santo, alguém que perdeu a presença do Espírito Santo, você vai conseguir entender por essa palavra aqui. Primeira carta de João 4:18 diz assim: não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Eu passei a minha vida inteira, eu não compreendia o que queria dizer essa palavra. Não há temor no amor, mas o amor lança fora o medo. Onde há a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o amor de Deus manifestado e habita em nós. Aqueles que têm a presença do Espírito Santo não têm temor, medo da morte. Aqui está falando do temor da morte, do temor da primeira morte, do temor da segunda morte. Não há temor no amor, não há temor no Espírito Santo, na presença do Espírito Santo. Mas o perfeito amor, ele lança fora o medo,
Mas aqui vem, o medo traz tormento. Uma pessoa que está atormentada, ainda que no mais nível, no mais camuflado nível, a maioria das pessoas que não tem a presença do Espírito Santo, elas estão vivendo uma máscara. Elas vivem uma camuflagem tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Elas se camuflam e se disfarçam de todas as formas possíveis para que ninguém veja, para que nem ninguém veja o tormento que elas estão vivendo. Vocês sabiam que no Brasil apenas 10%, eu digo apenas 10% da população brasileira tem o diagnóstico de depressão? 10%, e eu digo 10% da população brasileira são pessoas mais humildes, vou dizer assim, que se quebrantam. Porque para você pegar um diagnóstico de depressão, você precisa estar muito quebrantado. E o nível de tormento é muito grande, já está no nível já afetando a saúde física. O nível, para a maioria das pessoas, elas só procuram meios, procuram a medicina quando algo já saiu do controle, quando não há o que fazer mais, quando os paliativos já não funcionam. Eu busquei ajuda na ciência, eu busquei ajuda nos médicos, eu busquei ajuda de todas as formas, nos remédios, para eu me livrar da depressão. E por que que nós estamos falando sobre isso? Porque a depressão, ela não é uma doença. Ela é uma manifestação, ela é um sintoma. Ela é um sintoma de algo espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós, se nascermos sem o Espírito Santo de Deus, nós já nascemos cheios de tormentos, cheios de medo, cheios de angústia, cheios de opressões, oprimidos. E a vida, ao longo da vida, todos os acontecimentos traumáticos, todas as coisas, eles servem para potencializar esses tormentos. Eles potencializam a condenação que já existe ali no nível da alma. Uma pessoa morta em seus pecados, ela é uma pessoa atormentada pelo medo da morte, pelo medo da segunda morte. Ela é atormentada e ela é uma pessoa que ela sente dor e sofrimento cotidianamente. Mas o diabo, muito sagaz, ele não quer que as pessoas percebam que elas estão com dor, que elas estão sofrendo, porque ele quer que todas as pessoas que ainda não creu em Jesus, ele quer que elas continuem na mesma forma. E a dor e o sofrimento, quando ele é consciente, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Porque quando você começa a sofrer e sentir dor de uma maneira muito forte, de uma maneira muito latente, de uma maneira muito consciente, você vai sempre buscar ajuda para quem pode te ajudar. Assim como eu clamei a Deus, porque eu entendi que aquela dor e aquele sofrimento, que em mim eu só tinha um pensamento: a própria morte. Porque quando você tem medo da morte, você é atormentado pelo medo da morte, você tem tanta condenação e você é atormentado tanto pela condenação que a morte faz você acreditar que a única solução para esse tormento, a única solução para essa dor e para esse sofrimento é a própria morte. Porque o diabo ele é sujo. Ele faz pessoas acreditarem que a única maneira de melhorar, de acabar com a dor e o sofrimento é se sujeitando à própria morte. Se sujeitando a ele, que tem o domínio, que tinha o domínio da morte e do inferno. E a Bíblia diz: não há temor no amor. Uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo, ela passa por tristezas, passa por momentos, por tribulações, ela tem momentâneas tribulações, momentâneas tristezas, ela passa por dificuldades, ela passa por tribulações, sei, verdade.
mas ela não vive atormentada e oprimida no nível da alma, no nível da dor e do sofrimento. O sofrimento pode ser até experimentado no nível da carne, mas no nível da alma e no nível profundo que já conecta no espírito, ele é um espírito que tem confiança porque ele crê em Deus, é um espírito alegre, é um espírito que se regozija. Em 2 Timóteo 1:7 diz: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. E de uma mente sã. E eu vou dizer algumas coisas aqui nesse sentido para você entender algo. A depressão em variados níveis, ela acontece porque, como eu disse, Satanás ele tem os seus subterfúgios. Eu costumo, né, conversar com o Espírito Santo e eu digo, é como um pirulito na boca de uma criança. Você distrai ela por algum momento, por algum tempo, sabe? Você que é mãe, você que é pai, em algum momento você precisou que a criança ficasse focada e você deu alguma coisa para ela comer ou você colocou ela de frente à televisão para assistir alguma coisa ali para ela ficar focada ali por algum tempo. E uma criança, ela não consegue ficar focada por muito tempo em uma mesma atividade, então é por pouco tempo. E sabe por que que somente 10% da população é diagnosticada com depressão? Porque os outros 90% ainda estão muito entretidos, eles estão alienados, eles estão desfrutando do prazer do nível da carne, em todos os sentidos. Todas as pessoas que não foram diagnosticadas com depressão e elas não têm o Espírito Santo e elas não foram diagnosticadas com depressão, elas estão muito ocupadas com aquilo que dá prazer a elas. Aquilo que dá prazer a elas. E isso acontece em escala. Nós vamos crescendo e os nossos níveis de prazeres, eles precisam ser supridos, porque eles são ampliados a cada momento. Então, o Satanás, ele vai colocando coisas que vão suprir e vão te dar prazer. Porque até o desenvolvimento pessoal, né, a neurociência descobriu o que Jesus já diz na palavra dele, que o homem, ele vive uma fuga da dor e do sofrimento em busca de prazer e satisfação. Porque ele está buscando prazer em coisas e em tudo que a carne pode dar a ele de prazer. Tem pessoas que têm prazer no trabalho, tem pessoas que têm prazer no marido, tem pessoas que têm prazer no sexo, tem pessoas que têm prazer em si mesmas, tem pessoas que têm prazer na fama, no poder, no cargo, na posição. Existem múltiplas formas de prazer. E onde existe uma pessoa que tem dor e sofrimento por estar morta em seus pecados, por terem medo da primeira morte, condenadas à segunda morte, onde você vê pessoas que parecem que elas estão tão felizes. A Bíblia diz lá em Salmo 37 assim, olha, não tenhas inveja do ímpio que prospera no seu caminho. Porque nós temos a tendência, quando nós somos imaturos espirituais, de pensar que o mundo está muito feliz, obrigado. Mas o mundo está maquiado, está camuflado e está sobrecarregado de tantos prazeres que o cercam. E de tantos prazeres que buscam e ofuscam e impedem que eles sintam a verdadeira dor e o sofrimento por estarem mortos em seus próprios pecados, por estarem destituídos da glória de Deus. E graças a Deus, que Deus moveu na minha vida de uma forma em que todos os prazeres da minha vida me foram retirados. O nível de frustração que eu cheguei foi tamanho que eu me deparei, não tinha outra chance para mim. Eu precisava encarar a dor e o sofrimento, porque eu estava morta em meus pecados. Eu estava morta em meus pecados, longe da presença de Deus, e a única certeza que eu tinha era da morte, porque eu acreditava que somente a morte iria tirar a dor e o sofrimento que eu estava sentindo, por estar condenada, por estar atormentada. E quando tudo me foi tirado, eu consegui olhar.
Eu consegui ouvir a palavra do Senhor. E quando todos os prazeres nos são tirados, quando você tira todos os prazeres de uma criança, ela começa a gritar, ela começa a chorar. Quando você tira todas as distrações, quando aquela criança já não tem mais com o que se entreter, porque ela acreditava que o trabalho era tudo na vida dela e ela chegou à falência, porque ela acreditava que o marido era tudo na vida dela e ele a abandonou. E assim tem uma lista de coisas que acontecem na nossa vida e tem gente que fala assim: "Ah, fulano tá em depressão porque a fulana morreu, porque largou da mulher, porque separou, porque o filho morreu, porque perdeu o trabalho, porque tá falido". Não! Porque os entretenimentos, os prazeres que estava lhe escondendo, a dor e o sofrimento lhes foram tirados. A máscara caiu, a dor e o sofrimento agora lhe é revelado. Agora não tem para onde correr. Gleciane, então você está me dizendo que aquela irmã que eu pensava, aquela pastora, ou aquele líder que está em depressão, você está querendo dizer que ele está em pecado? Veja bem, vamos partir do princípio, da origem. Ele está morto em seus pecados. Não cabe a mim dizer o que é, ou pensar, ou alucinar. E eu posso dizer porque a palavra diz que o amor lança fora todo medo. O amor aqui está falando da presença do Espírito Santo. O certo é que há uma fuga aqui no nível da alma. É o nível em que Satanás usa da televisão, usa da moda, usa de tudo que existe na Babilônia para colocar você com muito prazer, te dá muito prazer, te dá muito prazer. Faz mais uma faculdade, faz mais um curso, compra mais isso, compra aquela roupa, compra aquilo, faz aquela maquiagem, arruma aquele cabelo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Não olha para a dor e para o sofrimento de você estar condenado e condenada, morta em seus pecados, longe da glória e da presença de Deus. Eu não quero que você perceba, eu não quero que você perceba que lhe falta algo, eu quero que você seja preenchido com tudo que o mundo, com tudo que a Babilônia oferece. A mídia tá aí. E agora me faz todo sentido porque que Deus me mostrou uma grande tela, um buraco negro que engolia pessoas e levava pessoas ao inferno. Gleiciane, essa tela vai levar alguém para o inferno? Veja bem, é o instrumento mais eficaz que Satanás encontrou de tudo que o homem criou pela sabedoria de Deus. O homem, pela sabedoria de Deus, criou a internet, criou esses instrumentos e Satanás foi e usa. Quem cria? A sabedoria de Deus cria, Satanás vai e usa, porque ele quer usar tudo que Deus cria. A internet é do diabo? Não, Deus deu a sabedoria para o homem, mas ele usa aquilo que Deus deu para o homem para trazer o homem escravo, cativo pelo medo do pecado e enganar ele para que ele não descubra a dor e o sofrimento que ele sente pela ausência de Deus, pela separação de Deus. Porque se o homem não sentir a dor e o sofrimento pela separação de Deus, ele não vai buscar a face de Deus. E eu quero dizer, eu não sei qual é a camuflagem que você está usando para sua vida. Eu só sei que você está entretendo-se com muitos afazeres como Marta. E Jesus disse para Maria uma única coisa lhe é necessária: acabar com toda essa dor e sofrimento, crendo em Jesus Cristo e recebendo o Espírito Santo para habitar permanentemente no seu espírito. Porque onde o Espírito Santo de Deus habita, não existe dor e sofrimento. Não existe.